Bem, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 14, e hoje nós vamos falar sobre o teorema da decomposição cíclica. De forma mais precisa, os tópicos abordados na aula de hoje serão: vamos falar sobre as matrizes associadas a polinômios mônicos, vamos enunciar e demonstrar o teorema da decomposição cíclica e, por fim, vamos explorar algumas de suas consequências, falando sobre os fatores invariantes. E vamos começar com as matrizes associadas. Vamos à definição. Seja n um natural e f um polinômio mônico de grau n. Então, a matriz associada ao polinômio mônico f ela é definida dessa forma, como sendo uma matriz quadrada de ordem n com essas entradas aqui. Bem, de forma para poder explicar melhor essa matriz, deixa eu passar para o quadro. Bem, você primeiro começa com a última coluna. Deixa eu destacar aqui a última coluna. Essa última coluna ela é formada pelos coeficientes do polinômio mônico do grau 0 até o grau n-1 com os sinais trocados. Tá? O A0 vai como sendo menos A0, o A1 vai como sendo menos A1 e por aí vai até o menos AN-1. Agora, para a primeira linha, você completa com zeros. Você completa o restante da primeira linha com zeros. E essa parte aqui, ó, que sobra, você completa com a matriz identidade de ordem n-1. Tá? Essa matriz que está aqui é a matriz de identidade. Então, recapitulando, foi dado um polinômio para você mônico, como você constrói a sua matriz associada. Você começa da sua última... primeiramente, vai ser uma matriz quadrada de ordem n, certo? A ordem dela vai ser o grau do polinômio mônico dado, e você começa pela última coluna, começando com o termo de grau 0 até o termo de grau, até o coeficiente de grau n-1, trocando os sinais. Você completa a primeira linha com zeros e essa partezinha que sobra aqui você coloca a matriz identidade de ordem n-1. Então, dessa maneira, você tem a matriz associada a um polinômio. Bem, voltando aos slides, tá, vamos ver aqui um exemplo de matriz associada para ficar totalmente clara essa ideia. Então, a matriz associada do polinômio mônico h de x, dado por x à quarta mais 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5, a matriz associada a esse polinômio é essa matriz aqui. Lembra, você começa com o coeficiente de grau 0 e vai até o coeficiente de grau n-1, no caso aqui, coeficiente de grau 3. Então, esse aqui vai ficar menos 5, esse aqui não tem termo de grau 1, então vai ficar 0. O coeficiente de grau 2 vai ficar 2 e o coeficiente de grau 3 vai ficar menos 3. Completa o restante da primeira linha com zeros, e aqui como o polinômio tem grau 4, então você completa aqui com a matriz identidade de ordem 3. Tá? Então, essa é a matriz associada a um polinômio mônico. Por que nós estamos falando sobre esse tipo de matriz? Bem, ele se comporta muito bem com a teoria que nós já desenvolvemos até esse momento. Tá? Primeiro nós vamos ver essa proposição, que relaciona esse tipo de matriz com os polinômios característico e minimal, e o nosso teorema seguinte vai relacionar esse tipo de matriz com os espaços t-cíclicos, que nós vimos na nossa aula passada. Então, vamos começar com o enunciado da proposição. Seja f um polinômio mônico não constante e a sua matriz associada. Então, o que a nossa proposição diz é que o polinômio característico de A é igual ao polinômio minimal de A, que é igual ao próprio polinômio f. Tá? Então, vamos calcular, melhor dizendo, vamos demonstrar essa proposição.
Primeiramente, escreva f de forma explícita com sua forma polinomial. Por definição, a sua matriz associada é essa aqui. A última coluna são os coeficientes de f, com sinal trocado, os coeficientes de grau 0 até o grau n-1 estão aqui, completa com 0 e completa com a matriz identidade de ordem n-1. Então, essa é a matriz associada. Então, como faremos a demonstração dessa proposição? Nós usaremos indução sobre o grau do polinômio, ou, se você preferir, sobre a ordem da matriz. Então, o caso n igual a 1, ele é imediato. Imediato por quê? Se você tem n igual a 1, então você tem um polinômio mônico de grau 1, ou seja, o f vai ficar da forma x mais a0, e a matriz associada ao f vai ter ordem 1. Então, a única entrada vai ser o menos a0. E o polinômio característico da matriz A vai ser dada por esse determinante, o determinante da matriz de ordem 1, com a entrada x mais a0, e, portanto, vai ser x mais a0, que é o próprio polinômio f. Dessa maneira, você verifica que o polinômio característico é igual ao próprio f, mas e o polinômio minimal? O polinômio minimal é um polinômio mônico, que tem as mesmas raízes do p de a, do característico de a, e que divide ele. A única opção para o polinômio mônico é que ele seja o próprio característico. E dessa maneira você verifica as três igualdades para o caso n igual a 1. Agora, como passo de indução, vamos supor que n é maior que 1 e que o resultado seja válido para qualquer polinômio de grau n-1. Então, nota o seguinte, para poder usar a nossa hipótese de indução, considera a matriz A11, que é a matriz obtida a partir de A, retirando a sua primeira coluna e a primeira linha. Então, essa matriz, a matriz que sobra depois que você... essa matriz A1, obtida a partir de A, ela vai ser a matriz associada a esse polinômio aqui. Ao polinômio mônico de grau n-1 com esses coeficientes. Volta aqui para a matriz A, você tirando a primeira linha e a primeira coluna, essa matriz que sobra aqui ainda é uma matriz associada e ela é associada a esse polinômio, que eu estou chamando de G. Só que, olha, agora você tem um polinômio mônico de grau n-1. Então, você pode usar a sua hipótese de indução aqui, que diz que o polinômio característico da matriz A11 é igual ao seu polinômio minimal, que coincide com o polinômio G. Então, guarda essa igualdade, principalmente essa igual a essa, que nós vamos usar muito em breve. Nosso objetivo aqui é mostrar que o polinômio característico de A é igual ao próprio f. E depois nós vamos mostrar que o polinômio minimal de A coincide com o polinômio característico. E dessa maneira nós mostramos todas as igualdades do enunciado, da proposição. Então, primeiro vamos começar aqui abordando o característico de A. Por definição, o polinômio característico de A é esse determinante. Mas nós temos a expressão de A com todas as suas entradas. Então, fazendo essa diferença de matrizes aqui, você vai ter o determinante dessa matriz aqui. Para calcular esse determinante, você pode, por exemplo, usar o desenvolvimento de Laplace na primeira linha. Dessa maneira, você encontra essa expressão x vezes o cofator 1 mais a0 vezes o cofator 1n. Usando a fórmula aqui dos cofatores, usando a definição de cofator, na verdade, você tem esses determinantes. Esse aqui é o delta 1 e esse aqui é o delta 1n. Só que olha aqui, para esse determinante aqui. Esse determinante aqui é exatamente o polinômio característico da matriz A11. E esse determinante aqui é o determinante de uma matriz triangular superior.
tal que a diagonal só consiste de números 1. Essa matriz aqui, como a matriz original tem ordem n, então essa matriz aqui tem ordem n menos 1, então o determinante vai ser a multiplicação de 1 por 1 por 1, n menos 1 vezes. Então vai ficar menos 1 elevado a n menos 1. Tá, então, olha, por hipótese, nós temos que o polinômio característico dessa matriz, A11, é igual ao g. Então, vamos usar essa igualdade aqui. Está aqui o polinômio g. E agora o que é que você faz para obter o polinômio f? Lembra, nós queremos mostrar que o polinômio característico de A é igual ao polinômio f. Então, agora é só simplificar essa expressão aqui. Primeiro, pega esse x, distribui aqui. E aqui, esse menos 1 elevado a n mais 1 vezes menos 1 elevado a n menos 1, isso aqui vai ser menos 1 elevado a 2n, portanto, vai ser igual a 1. Restando apenas o a0 aqui. Dessa maneira, nós obtemos exatamente a expressão do polinômio f. Ou seja, o polinômio característico de A é igual ao f. Mas nós ainda não concluímos a demonstração da proposição. Lembra? A proposição diz que o polinômio característico é igual ao polinômio minimal, que é igual ao polinômio f. Nós já mostramos uma igualdade. Agora, para concluir, podemos concluir mostrando simplesmente essa igualdade aqui. Que o minimal é igual ao característico, portanto, os três polinômios são iguais. E é isso que faremos. Para isso, considera essas matrizes aqui. Tá? As matrizes coluna, tá? De ordem n-1, dadas da seguinte forma. O x1 é formado por 1 na primeira entrada e 0 nas demais. O x2 por 1 na segunda entrada e 0 nas demais. Até o xn, formado por 1 na última entrada e 0 nas demais. Tá? Então, nota o seguinte, que o A vezes uma dessas matrizes aqui, qualquer uma delas, vou chamar de xj, A vezes xj, dá o xj mais 1. Tá? E isso é fácil de verificar e isso ocorre por causa daquela matriz identidade de ordem n-1 que está dentro da matriz A. Tá? Então, quando você faz a multiplicação de A pela matriz xj, você acaba tendo como resultado a matriz xj mais 1. Obviamente, você pode verificar isso aqui explicitamente. Agora, tendo essa igualdade, olha o que a gente obtém aqui. Que o A elevado a j vezes o x1 é igual, por definição de potência de matrizes, A vezes A, j vezes o x1. E olha, A vezes x1 dá x2. Se você multiplicar por A de novo, vai dar x3 e por aí vai. De forma geral, se você multiplicar j vezes o x1, você vai obter o xj mais 1. Tá? Agora, lembra, nós queremos mostrar que o polinômio característico é igual ao polinômio minimal. Para isso, nós vamos usar o seguinte raciocínio. Toma h, um polinômio em k de x, de grau até n-1. Tá? Eu vou chamar os coeficientes dele de b0 até bn-1. Com a seguinte propriedade, que ele anule a matriz A. Ou seja, ele aplicado na matriz A dá a matriz nula. Então, vamos ver o que acontece com esse polinômio h. Nota o seguinte, que a matriz nula coluna é igual a h aplicado em A vezes x1, obviamente, porque isso aqui é a matriz nula. Só que, olha, por definição do h, a expressão do h nos permite escrever dessa forma. O h de A é o somatório de bj vezes A elevado a j com j de 0 a n-1. Certo? Multiplicado pelo x1. Agora vamos usar a expressão que nós tínhamos obtido. A elevado a j vezes x1 vai ser xj mais 1. Agora, usa o seguinte fato. Esses x1, xn, eles são elementos do espaço das matrizes coluna, mas eles são mais que isso. Eles são Li nesse espaço. Então, se você tem uma combinação deles igual ao vetor nulo do espaço, então cada um desses coeficientes aqui é igual ao zero, ao escalar zero.
Então, os BJ são iguais a zero para todo J. Só que esses BJ são os coeficientes do polinômio H. Então, isso implica que o H, na verdade, é o polinômio nulo. Então, o que a gente pode concluir daí? Se a gente tem um polinômio de grau até n-1 que anula a matriz A, então ele tem que ser o polinômio nulo. Então, olha, nós sabemos o que sobre o polinômio minimal? O polinômio minimal ele é não nulo e anula a matriz A. O minimal de A anula a matriz A. Essa é a propriedade do minimal. Logo, ele não pode ter grau menor que n. Caso contrário, ele seria o polinômio nulo. Se ele não pode ter grau menor que n, então o grau dele é maior ou igual que n. Só que lembra, n é a ordem da matriz, que pela propriedade do polinômio característico também é o grau dele. Logo, a gente sabe que o grau do minimal é menor ou igual que o grau do característico. Então, o grau do minimal tem que ser exatamente n, que é igual ao grau do característico. Dessa maneira, o que a gente tem? A gente sabe que o minimal sempre divide o característico. E agora nós sabemos que o grau do minimal, nesse caso, é igual ao grau do característico. Dessa maneira, sendo ambos polinômios mônicos, nós concluímos que eles são iguais. Tá? E dessa forma, nós mostramos todas as igualdades do enunciado da proposição. Certo? Agora vamos para o nosso próximo resultado. Nosso próximo resultado ele relaciona essa nova teoria de matrizes associadas com o tópico que nós vimos na nossa aula passada, que são subespaços t-cíclicos, vetores t-cíclicos. Então vamos ao enunciado do nosso primeiro teorema da aula de hoje. Então, C já V é um K-espaço vetorial de dimensão finita e T é um operador linear sobre V. Então são equivalentes. Existe um vetor t-cíclico em V. Isso é equivalente a existe uma base beta, tal que a matriz de T na base beta coincide com a matriz associada ao polinômio característico de T. E isso é equivalente a o polinômio característico de T ser igual ao polinômio minimal de T. Então nós temos aí três itens, tá, que são equivalentes. Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo que ilustra a vantagem de uma dessas implicações, certo? Na verdade, a implicação I implica em 2I. Vamos ver daqui a pouquinho uma aplicação desse teorema nesse sentido. Então, vamos à demonstração. Certo? O caminho que nós vamos seguir aqui é o caminho natural. Vamos mostrar que I implica em 2I, que implica em 3I, e por fim mostrar que 3I implica em I. E aí fechando o ciclo de implicações. Então, nós queremos mostrar que existe uma base, tal que a matriz de T nessa base coincide com a matriz associada ao polinômio característico. Tá? Então, nós estamos assumindo que existe um vetor t-cíclico. Então, seja n a dimensão do seu espaço, do espaço V, e seja V esse vetor t-cíclico. Então, olha, por definição de vetor t-cíclico, isso significa que o subespaço t-cíclico gerado pelo V coincide com todo o espaço. Então, nós temos essa igualdade aqui. Agora, olha, aplicando o nosso teorema 1 da aula passada, para ser mais exato, o item 4 desse teorema, nós temos o seguinte, que o grau do polinômio anulador do T anulador do V é igual à dimensão desse espaço, ou seja, a dimensão do V. Então, nesse caso, vai ser igual a N. Só que a dimensão do espaço também é o grau do polinômio característico. Nós já temos essa igualdade aqui. Só que o nosso item 4 do teorema 1, ele ainda garante mais. Ele garante que beta, o conjunto formado pelos vetores V, T de V, até T elevado a N-1 aplicado em V, é uma base, nesse caso aqui vai ser uma base do espaço. Tá? E essa base aqui é que vai ser a candidata vai ser a base que a matriz de T nela vai coincidir com a matriz associada ao polinômio característico.
Então é isso que nós vamos verificar. Certo? Só que antes observa uma coisa. Você já tem que o polinômio t anulador do v ele sempre anula o polinômio característico. Tá? Isso segue imediatamente do teorema 1, primeiro item. Tá? Ele sempre divide o minimal, consequentemente ele sempre divide o característico. Como ambos têm o mesmo grau, então eles são iguais. Então, nesse caso, nós já temos aqui que o polinômio característico coincide com o t anulador do v. Então, vamos seguir. Vamos calcular a matriz de t na base beta. E vamos seguir a definição de como se calcula essa matriz, como faz esse cálculo. Você aplica o t em cada um dos vetores da base beta e escreve como combinação dos vetores da base beta. Então, olha, o t aplicado em v é o t de v. T de v já está na base beta. Então, você pode escrever a combinação dele na base beta dessa forma. 1 vezes t de v e 0 vezes os demais vetores da base beta. O mesmo vale para t aplicado em t de v. T aplicado em t de v dá t ao quadrado aplicado em v. E aí você pode escrever como 1 vezes t ao quadrado aplicado em v e 0 nas demais parcelas. E você pode seguir esse raciocínio até o t aplicado em t elevado a n menos 2. Certo? Que dá o t elevado a n menos 1 aplicado em v. Então vai ficar 1 vezes ele e 0 nas demais entradas. Só que ainda falta um vetor para aplicar. Ainda falta pegar o t e aplicar no t elevado a n menos 1. Certo? Ou seja, o t elevado a n aplicado em v. Nós temos que escrever esse vetor como combinação da base beta. Só que esse vetor não pertence à base beta. Então, você não consegue usar esse mesmo raciocínio aqui em cima para o t elevado a n aplicado em v. Então, como é que a gente faz para escrever ele como combinação da base beta? Bem, primeiramente, nós escrevemos o polinômio t anulador do v de forma explícita. Dessa maneira, nós podemos fazer isso porque ele tem grau n e é mônico. Nós podemos escrever ele como esse somatório mais x elevado a n. Daí, por definição de polinômio t anulador, nós temos essa igualdade aqui. Certo? O t anulador aplicado no t aplicado no v dá o vetor nulo. Só que pela expressão do t anulador, nós temos essa igualdade aqui. Agora, pega esse somatório, passa para o outro lado, e aí você tem a expressão do t elevado a n aplicado em v como em função dos elementos da base beta. Logo, as coordenadas, os escalares, são esses aqui, menos A0, menos A1, menos A2 até o menos AN menos 1. Então, olha, nós já conseguimos todas as colunas da matriz de T com respeito à base beta. Aqui está a primeira coluna, aqui está a segunda coluna, e aqui está a última coluna, a enésima coluna. Colocando isso de forma matricial, nós temos que a matriz de T nessa base beta vai ser essa matriz aqui, que nada mais é que a matriz associada ao polinômio T anulador do V, que nós já vimos que é igual ao polinômio característico de T. Portanto, que nós conseguimos uma base beta, tal que a matriz de T na base beta é a matriz associada ao polinômio característico de T. E assim nós demonstramos a implicação I implica em 2I. Certas outras duas implicações vão ser mais imediatas. Considera que existe uma base beta desse tipo, que satisfaz essa propriedade. Vamos mostrar que o minimal do T é igual ao característico do T, o operador T. Então, olha, como você tem uma matriz associada a um polinômio, no caso ao polinômio mônico sendo o polinômio característico, por hipótese, então a nossa proposição anterior garante essa igualdade aqui, essa série de igualdades. A matriz, o minimal da matriz de T na base beta é igual ao característico dessa mesma matriz, mas só que essa matriz é a matriz associada ao polinômio característico, então você tem essa outra igualdade aqui. Tá? Essa série de igualdades é garantida pela proposição anterior. Só que, olha, por propriedade de polinômio minimal, nós temos essa igualdade aqui. O minimal do operador é sempre igual ao minimal da matriz do operador.
Dessa maneira, juntando essas igualdades, nós temos que o minimal do t é igual ao característico do t. E assim nós concluímos o terceiro item, ou essa implicação. Agora vamos para a nossa última implicação do Teorema 1. Olha, assume que o característico é igual ao minimal e nós queremos mostrar que existe um vetor t cíclico. Essa é a nossa proposta. Então, assuma essa igualdade. Pelo Teorema 2 da nossa aula 13, existe um vetor V, tal que o seu t anulador coincide com o minimal. Tá? Esse vai ser o nosso candidato, esse vetor V vai ser o nosso candidato a t cíclico. Então, olha, agora aplicando o Teorema 1 da mesma aula, da nossa aula 13, nós temos o seguinte, que a dimensão do subespaço t cíclico gerado por V é igual ao grau do polinômio t anulador do V. Tá? Para ser mais exato, esse é o nosso item 4 do Teorema 1, tá? Que nós já aplicamos na prova de hoje, nessa prova aqui. Então, olha o que a gente tem aqui em cima. O t anulador do V é igual ao minimal do t e o minimal do t é igual ao característico. Então, olha, obviamente, o grau do t anulador do V vai ser igual ao grau do característico de t, do polinômio característico de t. Só que o grau do polinômio característico de t é exatamente a dimensão do espaço. Então, olha o que a gente conseguiu. Conseguimos um subespaço que tem a mesma dimensão do espaço inteiro. Portanto, esse subespaço, na verdade, é todo o espaço. Então, olha, nós conseguimos um vetor tal que o subespaço t cíclico gerado por ele coincide com o espaço todo. Por definição, esse vetor ele é t cíclico. E assim nós concluímos a última implicação e a demonstração do nosso Teorema 1. Certo? Para fechar essa sessão sobre matrizes associadas, vamos trabalhar o nosso Teorema 1 nesse exemplo 2. Então, olha, considera o operador t definido no R3 da seguinte forma: t de x, y, z igual a x, x menos z, y. Tá? Então, o nosso exemplo 2 ele pergunta se existe uma base de R3, tal que t nessa base é uma matriz associada. Em caso afirmativo, determine essa matriz. Tá? Então, isso é obviamente nós vamos conseguir responder isso aplicando o nosso Teorema 1, que garante a existência de uma base. Tá? Para isso, basta exibirmos um vetor t cíclico. Agora, olha para esse exemplo aqui, olha para esse operador. Esse operador aqui foi o que mais apareceu na nossa aula passada. Tá? Então, vou relembrar. Ó, no exemplo 2 da aula passada, da aula 13, nós vimos que o vetor U, dado por 1, 0, 0, é um vetor t cíclico. Tá? Nós verificamos isso aí no nosso exemplo 2. Ou seja, o R3 possui um vetor t cíclico. Então, ó, nós podemos aplicar o nosso teorema anterior. Pelo Teorema 1, existe uma base beta, tá, de R3, tal que a matriz de t na base beta é a matriz associada ao polinômio característico de t, que nós também já calculamos na nossa aula passada e vai ser esse aqui: x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Tá? Isso aqui nós também calculamos na aula passada, se não me engano foi no último exemplo, no exemplo 5. Então, olha, veja que para a primeira pergunta aqui já foi respondida. Existe uma base? Sim, existe pelo Teorema 1. Existe porque o R3 possui um vetor t cíclico. Agora, o segundo pedido aqui do enunciado é determinar essa base. E olha que você não precisa seguir o caminho natural para encontrar essa matriz, que seria aplicar os vetores na base e escrever como combinação da base. Porque você já sabe que essa matriz ela é associada a esse polinômio. Então, se você tem um polinômio, você consegue imediatamente escrever a matriz associada a ele. Como é que a gente faz? Pega aqui, ó,
coeficiente de grau 0, muda o sinal, coeficiente de grau 1, muda o sinal, coeficiente de grau 2, muda o sinal. Tá? Esse polinômio ele tem grau 3, então nós temos uma matriz aqui de ordem 3. Como é que faz agora para completar ela? Completa a primeira linha com zeros e o restante aqui você coloca a matriz identidade de ordem 2. Aqui. Então essa é a matriz de T na base beta. Tá? E dessa forma, veja a facilidade que você tem de calcular a matriz de um operador, uma vez que você sabe que existe uma base com essa propriedade. Tá? Ainda na aula de hoje, vamos explorar um pouquinho mais essa relação. Então, vamos para o nosso próximo tópico da aula de hoje, tá? Que é o que dá o nome à aula, é o Teorema da Decomposição Cíclica. A proposta aqui é apresentar alguns pré-requisitos em forma de lema, depois enunciar o teorema e, por fim, demonstrá-lo. Demonstrar ele completamente. Então, vamos começar esse tópico com um lema, o nosso lema 1 na aula de hoje. Ele diz o seguinte, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, T um operador linear sobre V e F um polinômio em K de X. Então, o nosso item 1 do lema ele diz o seguinte, se você conseguir escrever o V, o espaço V, como soma de espaços T cíclicos gerados, respectivamente, por vetores U1 até o S, então, se você pegar o operador F de T e aplicar em V, você consegue escrever esse espaço como soma direta desses espaços T cíclicos gerados pelo F de T aplicado em U1 até o F de T aplicado em US, respectivamente. Tá? Então, você pode ver esse item 1 mais ou menos como o F de T ele preserva a soma direta e ainda entra dentro do subespaço T cíclico. E o nosso item 2? O nosso item 2 do lema 1 ele diz o seguinte, se você tem dois vetores que possuem o mesmo polinômio T anulador, então a dimensão do T cíclico gerado pelo F de T aplicado em U é igual à dimensão do F de T aplicado em V. Certo? A dimensão do T cíclico gerado pelo F de T aplicado em V. Tá? Vou repetir. Se você tem dois vetores, U e V, que possuem o mesmo polinômio característico, então a dimensão dos subespaços T cíclicos gerados pelo F de T aplicado em U e pelo F de T aplicado em V, certo? A dimensão desses subespaços coincidem. É o que diz o nosso item 2. Bem, para verificar esse lema, tá? Basta você usar as ferramentas da nossa aula passada. Tá? As propriedades da nossa aula passada. Então, é uma consequência das ferramentas apresentadas na nossa aula 13. Tá? Então, vou deixar a demonstração desse lema como exercício para vocês. Por quê? Porque nós ainda temos um outro lema, nosso lema 2, tá? Que diz o seguinte, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e T um operador linear sobre V e W um subespaço T invariante de V. Então, considera o operador T barra sobre o espaço quociente, definido da seguinte forma, ele leva o V barra no T de V barra. Então, o nosso lema 2 ele garante o seguinte, que o F aplicado no T barra é o F de T barra para qualquer F polinômio em K de X. O segundo item diz que o minimal do T barra divide o minimal do T e o anulador do V barra divide o anulador do V para todo V, vetor do espaço. E o nosso terceiro item, ele diz o seguinte, seja V1 um vetor do V, tal que o seu T anulador seja igual ao minimal do T. Tá? Lembra que esse vetor ele sempre existe pelo teorema 2 da aula passada. Então, seja V1 esse vetor e seja W o T cíclico gerado por esse vetor, gerado pelo V1.
Então, o nosso item 3 ele diz o seguinte, ó, que dado qualquer vetor no espaço, existe qualquer vetor V no espaço, existe um vetor U, tal que o V barra é igual ao U barra no espaço quociente e que o anulador do U é igual ao anulador do U barra. Consequentemente, igual ao anulador do V barra, já que são iguais. Tá, então, esse lema aqui nós vamos demonstrar, tá? Principalmente o item I e o item 2i são bem mais tranquilos. O item 3i, como ele vai ser a chave da demonstração da existência no teorema de decomposição cíclica, então acredito que vale a pena a gente entender bem a demonstração desse lema. Tá, então, antes de começar de fato a demonstração, vamos entender como se encaixam esses resultados. Tá, o nosso lema 1 nós vamos usar na parte da unicidade do teorema de decomposição cíclica. Ele vai ser dividido em duas partes. Nós vamos mostrar a existência e a unicidade do teorema. Então, nós vamos usar o lema 1 na parte da unicidade e o lema 2 na parte da existência. Vamos ver agora a demonstração desse nosso lema 2. Primeira parte, o item 1 ele é imediato, tá? Ele segue imediatamente da definição do T barra e da definição de multiplicação e soma no espaço quociente. Tá? Então não tem muito o que fazer nesse item 1. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem preencher as lacunas. Mas é imediato das definições. Então vamos verificar o item 2, que também é bastante simples. Tá? Pelo item 1, nós temos essa igualdade aqui. O minimal de T aplicado no T barra é o minimal de T aplicado no T barra. Só que, olha, esse carinha aqui é o operador nulo, por definição de minimal. E o operador nulo barra é o operador nulo do espaço quociente. Então, o que a gente tem aqui? Que o minimal de T aplicado nesse operador, no T barra, ele dá o operador nulo. Então, olha, o nosso teorema da aula 7, ele garante que o minimal do T barra, ele divide esse polinômio, que no caso é o minimal do T. Então, primeira afirmação do item 2 verificada. Segunda afirmação é que o anulador do V barra divide o anulador do V. Então, nota o seguinte, que o anulador do V aplicado no T barra, aplicado no V barra, novamente usando o item 1, nós temos essa igualdade aqui. Vai ser o anulador do V aplicado no T, aplicado no V barra. Só que isso aqui, por definição, é o vetor nulo. Então, vai ser o vetor nulo barra. Então, olha o que verificamos aqui. Que esse polinômio aplicado no T barra, aplicado no V barra, dá o vetor nulo do espaço. Então, olha, o nosso teorema 1 da aula anterior, ele garante que o anulador desse vetor aqui, ou seja, o anulador do V barra, divide esse polinômio, que por acaso é o anulador do V. Tá? Então, dessa forma, verificamos o item 2i. Agora vamos verificar o terceiro item do nosso lema. Tá? Lembra o que a gente quer mostrar? Deixa eu voltar aqui para lembrar. Olha, nós estamos com essa configuração no item 3 aqui. Nós temos um vetor que o T anulador dele coincide com o minimal e W é o T cíclico gerado por esse vetor. Então, dado qualquer vetor, nós vamos mostrar que existe um U que o barra é igual a V barra e que o anulador do U é igual ao anulador do U barra. É isso que nós temos que mostrar a existência desse vetor U e mostrar que esse vetor U satisfaz essas duas propriedades. Então vamos lá. Para simplificar a notação, para não ficar uma notação muito carregada, então vamos chamar de P o anulador do V barra. Então, olha, pelo item 2i, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, o anulador de um vetor, ele sempre anula o minimal do operador. Tá? Então, o P ele sempre divide o minimal do T barra. Mas pelo item 2, o minimal do T barra divide o minimal de T. Pela transitividade da divisão, nós temos que o P divide o minimal de T. Por definição de divisão de polinômios, o minimal do T é escrito como Q vezes P para algum Q
polinômio em k de x. Então, olha, guarda essa igualdade que nós vamos usá-la. Por definição, tá, de polinômio anulador, nós temos essa igualdade aqui. Lembra, o P é o anulador do V barra. Então, por definição, nós temos essa igualdade. Aplicando o item 1, nós temos essa outra igualdade. Logo, nós temos uma igualdade no espaço quociente. Como esse vetor, como a classe desse vetor é igual à classe do zero, então isso significa que esse vetor ele pertence ao W, já que nós estamos trabalhando com espaço quocientado pelo W. Só que lembra, o W é o T cíclico gerado por V1. Então, olha, usando a caracterização de espaço T cíclico, que nós vimos na nossa aula passada, isso implica que existe um polinômio G, tal que esse vetor, que é o P de T aplicado em V, é igual ao G de T aplicado em V1. Tá? Todos os vetores nesse espaço eles são dados dessa forma, para algum polinômio. Isso foi demonstrado na nossa aula passada como uma das propriedades de subespaço T cíclico. Então, nós temos essa igualdade. Agora, olha, guarda ela. Tá? Agora, olha, essa igualdade aqui é por definição de minimal. Tá? O minimal ele sempre anula o T, então isso aqui é o operador nulo aplicado em qualquer vetor dá o vetor nulo. Só que o minimal é o produto do Q com o P. Então, vai ficar Q de T aplicado em P de T aplicado em V. Só que, olha, por essa igualdade aqui, nós temos essa igualdade aqui. Então, olha, nós temos que o Q de T aplicado no G de T aplicado no V1 dá o vetor nulo. Então, ó, isso implica que o anulador do V1 divide esse produto de polinômios. Só que o anulador do V1, por hipótese, é o minimal do T. Ou seja, o minimal do T divide esse produto. Só que o minimal do T, nós escrevemos ele como sendo o produto de dois polinômios também. Lembra aqui, ó, slide anterior, o minimal do T é Q vezes P. Então, em outras palavras, nós temos que o Q vezes P, que é o minimal, divide o Q vezes G. Então, você consegue cancelar o Q em ambos os lados e aí você conclui que o P divide o G. Ou seja, você escreve o G como um H vezes o P. Tá? Para algum H, polinômio em k de x. E esse H aqui que é a chave para você encontrar o U. Lembra, você quer encontrar um vetor U com certas propriedades. Tá? Que o barra seja igual ao V barra e que o polinômio anulador de U seja igual ao polinômio anulador de U barra. Então, ó, nós definimos o U dessa forma, como sendo V menos H de T aplicado em V1. Obviamente isso aqui é um vetor em V. E olha, esse carinha aqui, ele pertence ao W. Tá? Novamente pela caracterização de subespaço T cíclico. Então, quando você passa a barra aqui, essa partezinha aqui vai virar o vetor nulo do espaço quociente, sobrando apenas o V barra desse lado. Então, nós já temos aqui, ó, definindo o U dessa forma, você já tem que o barra é igual a V barra. Para concluir, basta mostrar que o anulador do U é igual ao anulador do U barra. Então, para isso, note o seguinte, que o P de T aplicado em U, U sendo essa diferença aqui, nós temos essa igualdade aqui pela linearidade do operador P de T. Agora, olha, usa essa igualdade aqui em cima, aqui, e usa essa igualdade aqui de polinômios. Então, você tem que esse vetor vai ser igual a esse vetor. Só que, olha, você tem a diferença do G de T aplicado em V1 por ele mesmo. Logo, você vai ter o vetor nulo. Então, o que a gente obteve aqui? Nós temos que o P é um polinômio tal que aplicado no T e aplicado no U dá o vetor nulo. Ou seja, o anulador do U ele divide o P. Mas olha, pelo item 2, ele diz que o anulador do U barra ele divide o anulador do U. Lembra, o P que nós tomamos inicialmente era o anulador do V barra. Mas, olha,
V barra é igual ao barra, então P também é o anulador do barra. Logo, pelo item 2, o P divide o anulador do U. Como ambos são polinômios mônicos, segue a igualdade desejada do nosso lema. Tá? E dessa forma, provamos aí os pré-requisitos necessários para poder enunciar e demonstrar o nosso teorema da decomposição cíclica. Vamos ao enunciado. Nosso teorema 2 da aula de hoje. Então, seja T um operador linear sobre um espaço de dimensão finita, n maior ou igual que 1, ou seja, o espaço é não nulo. Então, o que o nosso teorema diz é que existem vetores não nulos, V1 até Vr, tais que você consegue escrever o espaço V como uma soma direta dos subespaços T cíclicos gerados respectivamente por V1 até Vr. Isso é o que diz a nossa condição 1. Condição 2 aqui, ó, o anulador do Vj mais 1, ele divide o anulador do Vj para todo J de 1 até R menos 1. Além disso, essa quantidade de vetores, tá, o R, e os polinômios anuladores, o anulador do V1 até o anulador do VR, eles são únicos, tá? Eles são unicamente determinados por essas duas condições, juntamente com o fato de que esses vetores são não nulos. Tá? Isso é o que diz o teorema da decomposição cíclica. Bem, a partir daí nós vamos explorar várias consequências desse enunciado. A primeira coisa que você pode notar aqui é que nós estamos mais uma vez pegando o espaço e escrevendo como soma direta de subespaços T invariantes. Tá? Esses carinhas aqui são T cíclicos, nós vimos na aula passada que são T invariantes também. Então, mais uma vez, você está escrevendo como soma direta de subespaços de subespaços T invariantes, só que dessa vez eles têm mais uma propriedade. Tá? Estou comparando agora com o teorema da decomposição primária. Você também decompõe como subespaços T cíclicos. Aqui eles têm a propriedade como subespaços T invariantes, melhor dizendo. Aqui você tem a propriedade de que esses subespaços eles são também T cíclicos. Então você tem toda a gama de ferramentas que nós vimos na aula passada e na aula de hoje para aplicar nesses subespaços. Tá, e outra coisa é que como esses polinômios aqui eles são unicamente determinados por essas propriedades, então nós vamos dar um nome para esses polinômios, tá? Para esses polinômios T anuladores. Eles serão chamados de fatores invariantes do operador T, e a partir dele nós vamos construir uma noção de matriz, de forma matricial, que será chamada de forma canônica de Jordan. Melhor dizendo, forma canônica racional, que é o que nós veremos na nossa próxima aula. Então vamos à demonstração desse resultado. Tá? Nota que esse resultado ele fala duas coisas. Que existem esses vetores que satisfazem essas duas propriedades e que os polinômios são unicamente determinados por essas propriedades. Tá? Então você tem aí uma existência e uma unicidade para poder verificar. Antes disso, obviamente a gente vai dividir a demonstração em existência e unicidade, mas antes disso vamos provar um fato sobre esses vetores, se existirem, que nós vamos usar tanto na existência quanto na unicidade. Então é interessante provar desde agora. Então nota o seguinte, ó, se esses vetores V1, VR que satisfazem as condições I e 2I de fato existirem, então o T anulador do primeiro deles, no caso do V1, ele tem que coincidir com o polinômio minimal do operador. Então, o que está dizendo isso aí é o que vamos verificar nesse slide. Então, ó, primeiro, pelo teorema 1 da nossa aula passada, nós já temos aqui que o T anulador do V1 ele divide o minimal, certo? Qualquer T anulador vai dividir o minimal, em particular o T anulador do V1. O interessante aqui vai ser mostrar a outra divisão, que o minimal divide o T anulador do V1. Então, para isso, vamos usar aqui a condição I,
para escrever o nosso espaço como soma de subespaços T cíclicos gerados pelo V1 até o VR. Então, dado qualquer vetor V no espaço, ele está nessa soma de subespaços. Logo, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. V pode ser escrito como um somatório de GJ aplicado em T aplicado em VJ, J variando de 1 a R. Tá? Mais uma vez, nós estamos usando aqui a caracterização de subespaço T cíclico, tá? Onde esses GJ aqui são polinômios em K de X. Então, olha, essa igualdade aqui é garantida pela condição 1. Agora, pela condição 2, nós temos que o P de VJ mais 1 divide o P de VJ, certo? Para J variando de 1 até R menos 1. Ou seja, o cara de índice maior divide o cara de índice menor. Pela transitividade da divisão, então você tem que todos eles dividem o P de V1. Daí, olha, você tem que o P de V1 aplicado em T, aplicado em VJ, vai ser igual a zero para qualquer J de 1 a R. Por quê? Porque o anulador do VJ divide o anulador do V1. Tá? Isso também é uma das propriedades do T anulador da aula passada. Então, ó, por essa divisão aqui, você tem essa igualdade aqui, certo? Para todo J. Então, vamos juntar agora essas informações para concluir essa igualdade aqui em cima. Então, olha, o P de V1 aplicado em T aplicado em V, por essa igualdade aqui, pela linearidade do operador, nós vamos ter essa igualdade. Agora, você tem um polinômio em função de T e outro polinômio em função de T. Tá? Na nossa aula 7, nós trabalhamos com matrizes e operadores. Tá? Nós vimos que uma das propriedades é que você pode comutar esses dois operadores aqui. Então, você pode escrever dessa forma. Tá? Comutar o GJ de T com o P de V1 T. Qual é a vantagem de fazer isso? Porque isso aqui, ó, esse vetor aqui, ó, vai ser o vetor nulo. Isso para qualquer J de 1 a R. Qualquer operador aplicado no vetor nulo vai dar o vetor nulo, ou seja, todas as parcelas dessa soma aqui vai dar o vetor nulo. Portanto, a soma vai ter como resultado ainda o vetor nulo. Então, olha o que a gente verificou aqui. Que esse polinômio aplicado no T, aplicado no V, dá o vetor nulo, só que esse vetor ele foi tomado de forma arbitrária no espaço. Então, isso quer dizer que esse operador, na verdade, é o operador nulo. Em outras palavras, o polinômio P de V1, ele anula o operador T. Se ele anula o operador T, então, usando mais uma vez o teorema da aula 7, nós temos que o minimal divide esse polinômio. Então, você ganhou a divisão que faltava, né? Você tem que o P de V1 divide o minimal, e agora que o minimal divide o P de V1, como ambos são novamente mônicos, então você tem a igualdade. Tá? Então, vamos deixar registrado o que foi provado aqui. Se você tem vetores que satisfazem a condição I e 2I do nosso teorema, então sempre vai ter essa igualdade aqui, ó. O T anulador do primeiro vetor coincide com o minimal do operador. Então, de fato, agora podemos de fato entrar na demonstração. Tá? Mas, vou repetir, nós dividimos em existência e unicidade. Então, vamos começar com a existência, ou seja, vamos mostrar que existem R vetores que satisfazem aquelas duas condições do enunciado. Então, para isso, usaremos indução sobre a dimensão do espaço. Tá? Vamos chamar a dimensão de N. Então, para N igual a 1, o resultado é imediato. Por quê? Porque, olha, para N igual a 1, então isso quer dizer que o seu espaço V ele é gerado por um único vetor, o que eu vou chamar de V1. Logo, o gerado pelo V1, obviamente, está contido no T cíclico gerado pelo V1. Então, você tem essa igualdade aqui, ó. Todo o espaço vai ser igual ao T cíclico gerado pelo V1. Então,
Condição I satisfeita. Você escreveu o vetor como soma de t cíclicos, só que com uma única parcela. Então está verificada a condição I do teorema. E a condição 2i? A condição 2i é satisfeita automaticamente porque, como só tem um vetor, só tem um polinômio. Então não tem mais ninguém que possa dividir ele na lista. Então as condições I e 2i são satisfeitas automaticamente quando nós temos a dimensão igual a 1. Então agora assuma que a dimensão é estritamente maior que 1 e que o nosso resultado ele é válido para qualquer operador sobre um K-espaço vetorial de dimensão estritamente menor que n. Então, vamos à demonstração, certo? Primeiro, lembra, nós temos que conseguir os R vetores. Então, para isso, eu vou conseguir o primeiro vetor. O primeiro vetor, o V1, ele é garantido pelo teorema 2 da aula 13. O nosso último teorema da aula passada. Ele garante que existe um vetor V1, tal que o anulador do V1 é igual ao minimal do T. Então, esse aqui vai ser o primeiro vetor da nossa lista. Agora, nota que esse vetor ele tem que ser diferente de zero, diferente do vetor nulo. Porque se ele fosse o vetor nulo, nós teríamos, então, que o minimal de t seria o anulador do vetor nulo. Mas o anulador do vetor nulo, nós vimos na aula passada, é o polinômio constante igual a 1. Mas o polinômio minimal não pode ser um polinômio constante. Caso contrário, caso fosse, ele não anularia o operador. Então, por isso, o vetor V1, escolhido aqui em cima, ele é de fato não nulo. Então, como é que a gente faz para conseguir os demais vetores? Lembra, nós temos aqui a nossa hipótese de indução. Para poder aplicá-la, nós precisamos de um operador sobre um espaço de dimensão menor que n. Então, para isso, lembra do lema 2. O lema 2 tem um operador no espaço quociente. E é exatamente isso, você vai quocientar para poder diminuir a dimensão do seu espaço. Então vamos lá, chama de W, o t cíclico gerado pelo V1, e considera o operador T barra, que vai do espaço quociente para o espaço quociente, que pega V barra e leva em T de V barra. Ou seja, o operador do nosso lema 2. Agora, nota o seguinte, como o V1 é diferente do vetor nulo, nós verificamos isso no slide anterior, isso implica que o W é diferente do subespaço trivial nulo, porque o V1 está em W. Isso implica, então, que a dimensão do W é estritamente maior que zero. Logo, olha, a dimensão do quociente, sendo essa diferença aqui, ela vai ser estritamente menor que a dimensão do espaço V, que é n. Então, olha o que temos. Nós temos um operador sobre um espaço de dimensão finita estritamente menor que o n. Então, você está exatamente na posição de usar a sua hipótese de indução. Por hipótese de indução, existem vetores U2 barra até o R barra no espaço quociente, não nulos, que satisfazem as seguintes condições. A condição que eu vou chamar de I', que é o espaço ser igual à soma dos espaços cíclicos gerados pelo U2 barra até o R barra, e o anulador do UJ. O J mais 1 barra divide o anulador do UJ barra. Nota que a partir desse momento a notação vai ficar um pouco mais carregada, igual ao nosso lema anterior, porque nós estamos trabalhando com dois operadores. Como nós estamos trabalhando com dois operadores, o T e o T barra, então toda vez que nós falarmos do polinômio anulador, eu vou até evitar chamar T anulador, porque aí vai ficar T anulador e T barra anulador. Eu vou simplesmente chamar de anulador. Porque aí, dependendo do vetor que a gente está falando, você vai saber identificar qual é o operador relacionado. Então, nota que não tem como escapar muito dessa notação mais carregada, já que nós vamos trabalhar com os dois operadores ao mesmo tempo. Então, é necessário, pelo rigor, para não haver confusão na hora dos argumentos, vamos precisar dessa notação um pouco mais detalhada.
Mas olha, nós temos aí uma lista de vetores não nulos que satisfazem essas duas condições. Você pega o espaço, decompõe em soma direta de subespaços cíclicos e uma lista de polinômios anuladores que o anulador de índice maior divide o anulador de índice menor. Então, olha, pela primeira parte, a primeira coisa que nós demonstramos aqui nessa demonstração foi que, olha, o anulador do primeiro vetor dessa lista, ele tem que coincidir com o minimal do operador. Tá? Então, nós já temos aqui de imediato essa igualdade. Como essa lista de vetores satisfazem essas duas condições, então você tem essa igualdade aqui. Foi a primeira coisa que nós provamos nessa demonstração do teorema. Então, ok, guarda essa igualdade aqui. O anulador do U2 barra coincide com o minimal do T barra. Agora, olha, pelo lema 2, item 2, ele garante que o anulador do U barra, o 2 barra, ele divide o anulador do V1. Por quê? Veja só, o anulador do V1 é o minimal do T. O V1 já foi tomado, satisfazendo essa condição. E o anulador do U2, nós acabamos de verificar que dá o minimal do T barra. E o lema 2, item 2, ele garante que o minimal do T barra divide o minimal do T. Então, por isso que nós temos essa divisão. Agora, para J igual a 2 até R, o nosso lema 2, agora o item 3, ele garante que existe um VJ, tal que a classe do VJ é igual à classe do J no espaço quociente e que o anulador do VJ coincide com o anulador do UJ barra. Isso é garantido pelo terceiro item do nosso lema 2. Foi o que a gente passou mais tempo demonstrando agora há pouco. Então vejam só. Nosso objetivo é encontrar R vetores não nulos que satisfazem aquelas duas condições. Nós já partimos do primeiro, encontramos o primeiro pelo Teorema 2 da aula passada. Agora nós acabamos de encontrar os demais, que são garantidos pelo lema 2. Esses VJ aqui é com J de 2 a R. Nós acabamos de encontrar realmente a lista completa. O que nós temos que verificar agora é que eles de fato satisfazem aquelas duas condições. Então, olha, primeiro, a nossa condição 2i', que é a do slide anterior, ela garante que o anulador do VJ mais 1 ele divide o anulador do VJ. Por quê? Por causa dessa igualdade aqui. Então, você só está substituindo os UJ barra pelos VJ. Aqui. E, claro, o T barra pelo T também. Por causa dessa igualdade aqui e da condição 2i'. Você tem isso aqui. Isso para J de 2 a R menos 1. Para você incluir o J igual a 1, você usa esse fato aqui. Então, de fato, você tem essa divisão para J de 1 a R menos 1. Tá? Ou seja, em outras palavras, vale a condição 2i é satisfeita. Você encontrou uma lista de vetores que, de fato, satisfazem a condição 2i. Mas ainda falta verificar, ou seja, para completar a existência, nós vamos mostrar que esses vetores satisfazem a condição i. Ou seja, você consegue escrever o espaço V como soma direta dos espaços T cíclicos gerados por esses vetores, VJ. Tá? Para isso, nós vamos usar a condição I', a condição do slide anterior. Certo? Então, para isso, olha, dado V, um vetor arbitrário no espaço, o V barra dele pertence ao espaço quociente, que pode ser escrito como essa soma de subespaços, soma direta de subespaços, pela condição I'. Então, como esse V barra está nessa soma, isso implica que o V barra pode ser escrito como esse somatório aqui, de GJ aplicado em T barra, aplicado em VJ barra, com J variando de 2 a R, tá? Onde esses GJ são polinômios em K de X. Mais uma vez, nós estamos usando aí a caracterização de subespaço T cíclico.
Então, ó, o V barra é dado como sendo esse somatório, só que agora usando o item 1 do nosso lema 2, nós conseguimos escrever esse somatório dessa forma, como sendo somatório do GJ aplicado no T aplicado no VJ, com J variando de 1 a R, barra. Então, nós temos uma igualdade no espaço quociente, portanto, essa subtração, certo? Esse vetor menos esse vetor, pertence ao W. Lembrando que o W é quem? É o subespaço T cíclico gerado pelo V1. Logo, existe um polinômio, que eu vou chamar de G1, em K de x, tal que G1 aplicado em T aplicado em V1 é igual a esse vetor aqui. Então, vamos deixar isso registrado. Existe um G1, tal que essa subtração de vetores dá o G1 aplicado em T aplicado em V1. Passa esse somatório para o outro lado, e aí você vai escrever o V exatamente como esse somatório. Somatório de GJ aplicado em T aplicado em VJ, com J variando de 1 a R. Só que cada uma dessas parcelas aqui pertence ao subespaço T cíclico gerado pelo VJ. Portanto, o V está nessa soma de subespaços. Como o V foi tomado de forma arbitrária no espaço V, nós temos essa igualdade de espaços. Note que até agora o que nós fizemos foi mostrar que o V é a soma desses subespaços T cíclicos. Agora, para de fato concluir a condição I do nosso teorema, nós temos que mostrar que esses subespaços eles são independentes. Mostrando isso, nós concluímos totalmente aí a condição I. Então, para isso, pegue vetores em cada um desses subespaços, tome a soma deles dando o vetor nulo, e o que nós temos que mostrar é que cada um desses vetores é o próprio vetor nulo. Tá? Essa é a definição de subespaços independentes. Então, seja Q1 até QR, vetores, melhor dizendo, polinômios em K de x, tal que o somatório de QJ aplicado em T aplicado em VJ, com J variando de 1 a R, é igual ao vetor nulo. Temos que mostrar que cada um desses vetores aqui é o próprio vetor nulo. Então, para isso, note o seguinte. Eu pego a primeira parcela dessa soma, passo para o outro lado. Como isso aqui é um polinômio aplicado em T aplicado em V1, ele pertence ao T cíclico gerado pelo V1, ou seja, ele pertence ao W. Então, se você passar a barra aqui, isso aqui vai dar o vetor nulo. Tá? Passei a barra aqui, mais uma vez, usei aqui a definição de soma no espaço quociente e usei também o lema, o item 1 do nosso lema 2. Então, nós temos essa igualdade aqui, ou seja, essa soma dando o vetor nulo no espaço quociente. Agora, nota, essas parcelas aqui, esses vetores que aparecem na parcela dessa soma, eles são vetores no subespaço T barra cíclico gerado pelo VJ. Só que pela condição I', esses subespaços são independentes no espaço quociente. Sendo independente, você está pegando aí uma soma igual a zero, igual ao vetor nulo, melhor dizendo. Então, cada uma dessas parcelas dá o vetor nulo do espaço. No caso aí do espaço quociente. Então, nós temos que o QJ aplicado em T barra aplicado em VJ barra é igual ao vetor nulo do espaço quociente. Isso para J variando de 2 a R. Então, olha, vê o que a gente tem aqui. Volta aqui. O QJ aplicado em T barra aplicado em VJ, ele dá o vetor nulo. Isso implica que o anulador do VJ divide cada QJ desse aí. Só que o anulador do VJ é o anulador do V. Tá? Nós já tomamos esses VJ satisfazendo essa propriedade. Então, o anulador do V divide o QJ. Logo, QJ aplicado em T aplicado em VJ dá o vetor nulo. Isso novamente para J de 2 até R. Então, nós já mostramos aí quase tudo. Mostramos que as parcelas daquela soma tomada inicialmente são todas nulas para J de 2 a R. Então, resta mostrar que a primeira parcela também é nula. Então, para isso, escreve essa primeira parcela como menos o restante das parcelas.
Só que como cada uma delas é o vetor nulo, então essa soma ainda vai dar o vetor nulo. Portanto, ó, todas as parcelas da soma que nós tomamos inicialmente são iguais ao vetor nulo. Portanto, os espaços t-cíclicos envolvidos são independentes. Logo, a soma que nós tínhamos verificado no slide anterior é de fato uma soma direta. E dessa maneira você escreveu o espaço V como soma direta de subespaços t-cíclicos, gerados respectivamente pelo V1 até o VR. Então, ó, nós mostramos tudo sobre a existência. Nós construímos os vetores V1 até o VR, que satisfazem a condição I e a condição 2I do nosso teorema. Então, existência verificada. Agora vamos para a unicidade. Tá? Na unicidade, vamos seguir o caminho padrão. Vamos pegar agora outros S vetores que satisfazem as mesmas condições dos vetores VJ e vamos mostrar que a quantidade de vetores é a mesma e que os T anuladores são os mesmos. Tá? É isso que a gente tem que mostrar para concluir a unicidade. Então, sejam o 1, o 2 até o S, vetores não nulos em V, que satisfazem a condição I e a condição 2I. Mais uma vez, ó, a primeira coisa que nós demonstramos aqui nessa prova. Se você tem uma lista de vetores que satisfazem essas duas condições, o que é que nós temos? O anulador do primeiro vetor dessa lista tem que coincidir com o polinômio minimal. Foi o que eu falei, nós demonstramos isso lá no início, porque olha, nós usamos na existência e agora nós estamos usando novamente na unicidade. Então, nós temos essa igualdade, nós já verificamos isso, toda a lista que satisfaz essas duas condições, nós mostramos que tem que satisfazer essa igualdade. Só que, olha, a lista dos vetores de V1 a VR também satisfazem essas duas condições, portanto, o anulador do primeiro vetor dessa lista também dá o polinômio minimal. Logo, ambos, olha, o anulador do U1 e o anulador do V1, ambos são iguais ao polinômio minimal. Portanto, eles são iguais entre si. Um é igual ao outro. Então, nós já mostramos a igualdade dos primeiros T anuladores. O T anulador do U1 e o T anulador do V1. A ideia aqui é mostrar a igualdade de todos, do anulador do U2 com o anulador do V2, do anulador do U3 com o do V3 e por aí vai. Essa é a ideia. Então, guarda essa igualdade aqui. E agora, olha, para cada J variando de 2 a R, pela condição 2I, nós temos que o P de VJ ele divide o P de V2. Tá? Lembra, o polinômio de índice maior sempre divide o polinômio de índice menor. Tá? Essa é a condição 2i. Então, nós temos essa divisão. Logo, olha, o P de V2 aplicado em T aplicado em VJ ele vai ser igual a zero para todo J de 2 a R. Então, nós temos esse anulamento aqui. Guarda ele que nós vamos usar. Daí, nota o seguinte. Ó, a imagem desse operador, o P de V2 aplicado em T, definição de imagem vai ser o P de V2 aplicado em T aplicado no espaço todo, no V. Só que, pela condição I, nós escrevemos o V como essa soma aqui de subespaço, soma direta de subespaços t-cíclicos. Mas olha, que a gente tem um polinômio aplicado no T, aplicado nessa soma de subespaços t-cíclicos. Pelo nosso lema 1 da aula de hoje, item 1, nós podemos pegar esse operador aqui e colocar ele dentro do espaço cíclico, ou seja, escrever dessa forma aqui, como sendo a soma dos subespaços t-cíclicos gerados respectivamente pelo P de V2 aplicado no T aplicado no V1 até o P de V2 aplicado no T aplicado no VR. Então, nós temos essa soma de subespaços t-cíclicos. Agora volta para cá, olha essa condição aqui. Ó. Você tem que esses vetores vão dar igual a zero para todo J de 2 a R. Esses vetores aparecem aqui. Então essa soma aqui
Na verdade, só vai sobrar uma única parcela dessa soma. Tá? Porque nós sabemos que o t cíclico gerado pelo vetor nulo dá o vetor nulo. Então, na hora da soma, só vai sobrar, de fato, o único cara que não vai se anular nessa lista aqui, que vai ser o t cíclico gerado por esse vetor. Pelo P de V2 aplicado em T aplicado em V1. Tá? Que é o único que não se anula nessa lista aqui. Portanto, resta apenas essa parcela. Tá? Só que, olha, por outro lado, nós temos isso aqui. Ó. A imagem do P de V2 aplicado em T também pode ser escrito dessa forma. A gente sabe que o V ele é escrito como essa soma de T cíclicos, mas ele também é escrito como essa soma de T cíclicos. Então, usando o mesmo raciocínio, nós temos usando o mesmo lema, melhor dizendo, nós temos essa igualdade aqui. Só que agora a gente não tem nenhuma condição de anulamento. O raciocínio que nós usamos aqui foi para o P de V2. Então, para aqui. Logo, ambos esses espaços são iguais à imagem desse operador. Então, eles são iguais entre si. Esse espaço é igual a esse espaço. Como eles são iguais, então você tem que a dimensão deles também é igual. Logo, a dimensão desse espaço é igual à dimensão desse espaço, só que como isso aqui é uma soma direta, então a dimensão dessa soma vai ser a soma das dimensões. Então, guarda essa igualdade aqui. Nós já usamos o lema 1, item I, agora nós vamos usar o lema 1, item 2i. Então, ó, como o anulador do V1 é igual ao anulador do U1, então o nosso lema 1, item 2i, garante que a dimensão do T cíclico gerado por esse vetor, o P de V2 aplicado em T aplicado em V1, é igual à dimensão do T cíclico gerado por esse vetor, P de V2 aplicado em T aplicado em U2. Tá? Só uma correção aqui, pessoal, aqui é U1, tá? Uma correção. Você tem dois vetores tais que os anuladores deles coincidem. Tá? Então, você tem essa igualdade aqui. Tá? Aqui é o V1 e aqui é o U1. Tá? Só essa correção, depois eu vou corrigir nos slides. Então, tendo essa igualdade aqui, olha para essa soma aqui. Ó. Você consegue cancelar essa dimensão com a primeira parcela dessa soma aqui. Então, usando essa igualdade, nós temos essa igualdade aqui. O somatório agora de J, variando de 2 a S, dessas dimensões vai ser igual a zero. Só que a dimensão é sempre maior ou igual que zero. Então, você tem soma de números maiores ou iguais que zero, dando zero. Então, cada uma dessas parcelas aí, de fato, tem que dar igual a zero. Então, isso implica que cada um dos espaços envolvidos é o subespaço trivial nulo. É o único que tem dimensão zero. Só que isso implica que o gerador desses espaços T cíclicos são os vetores nulos. Então, olha o que você tem aqui, que o P de V2 aplicado em T aplicado em UJ é igual ao vetor nulo para todo J variando de 2 a S. Em particular, você tem para J igual a 2. Portanto, P de V2 aplicado em T aplicado em U2 é igual ao vetor nulo. Logo, que isso quer dizer que o anulador do U2 divide esse polinômio, que é o anulador do V2. Então, veja, o que nós concluímos aqui foi que o anulador do U2 divide o anulador do V2. Tá? Usando todo o raciocínio para o V2. Tudo que nós trabalhamos aqui, desde aqui de cima, foi para o anulador do V2. Então, nós concluímos isso aqui, que o anulador do U2 divide o anulador do V2. Agora, usando o mesmo raciocínio com o anulador do U2 no lugar do anulador do V2, você conclui que o anulador do V2 divide o anulador do U2. Por que a gente pode fazer isso? Porque esse polinômio aqui satisfaz exatamente as mesmas propriedades desse aqui. Então, todos os argumentos que nós usamos aqui para esse polinômio, nós podemos usar para esse. Então, nós concluímos a divisão contrária, que o P de V2 divide o P de U2. Novamente, sendo ambos mônicos, você tem aí a igualdade. Tá? Então, nós já temos a igualdade do V1, do P de V1 com o P de U2, agora nós temos a igualdade do P de V2
com P de U2. P de V1 com P de U1, P de V2 com P de U2. Então, seguindo esse procedimento, você faz a mesma coisa para o P de V3, o anulador do V3. Você mostra que ele divide o anulador do U3 e que o anulador do U3 divide o anulador do V3. E aí você conclui a igualdade. E você vai fazendo isso para todos os vetores da lista. Então você vai concluir que todo P de VJ divide um P de UJ e vice-versa. Então, dessa forma, você consegue concluir que todos os polinômios envolvidos, que a quantidade de polinômios envolvidos é a mesma e que eles são iguais. Tá? Basta seguir esse procedimento. Então, dessa maneira, nós verificamos a unicidade. De fato, a quantidade de vetores existente, o R, é igual ao S, e que os vetores, os polinômios envolvidos, os anuladores envolvidos, são iguais. Então, você tem aí a unicidade dos polinômios T anuladores do teorema da decomposição cíclica. Tá? Então, dessa forma, nós concluímos aí a demonstração do teorema. E aí vamos para a última sessão da aula de hoje para tentar tirar alguns frutos desse teorema, né? Desse teoremão com essa demonstração um pouco grande. Então vamos à nossa última sessão da aula de hoje, fala sobre fatores invariantes. Vamos à definição. Tá? Seja T um operador linear sobre um espaço vetorial de dimensão finita, maior ou igual que 1. Os polinômios T anuladores P de V1 até P de VR, dados no teorema da decomposição primária, ou melhor dizendo, no teorema da decomposição cíclica, esses polinômios eles são chamados de fatores invariantes de T. Tá? Veja que essa definição ela faz sentido uma vez que você mostrou a unicidade desses polinômios. Tá? Então, esses são os fatores invariantes de T. Vamos ver aqui algumas propriedades para entender a importância desse conceito. Então, seja T, mais uma vez, um operador linear sobre um espaço de dimensão finita, maior ou igual que 1. Os P de V1 até o P de VR, os fatores invariantes de T. Então, olha, primeira coisa que nós vamos destacar aqui, nossa primeira propriedade, é que o T anulador do primeiro vetor da lista, ou seja, o T anulador do V1 vai ser sempre igual ao minimal do T. Tá? Veja que isso aí foi falado várias vezes durante a nossa demonstração, mas nunca foi colocado em um enunciado de um resultado. Então, por isso que ele está registrado aqui como a primeira propriedade de fatores invariantes. Segunda propriedade, sendo esses polinômios os fatores invariantes de T, então o polinômio característico de T é o produto dos fatores invariantes. Tá? É o que diz a nossa propriedade 2. Tá? A combinação da propriedade 1 com a propriedade 2, nós vamos ver no último exemplo da aula de hoje, nos permite obter esses fatores invariantes. E a nossa terceira propriedade, ela diz o seguinte, ó, V, ele possui um vetor T cíclico se e somente se o T ele possui um único fator invariante. Esse fator invariante vai ser igual ao minimal e vai ser igual ao característico. Você tem essa igualdade aí. Então vamos às demonstrações. Primeira propriedade não precisa de demonstração. Nós já demonstramos ela com todos os detalhes na demonstração do teorema da decomposição cíclica. Já demonstramos e já aplicamos algumas vezes, então está mais do que provado a propriedade 1. Propriedade 2. Esse sim, dos 3 itens, é o que merece mais atenção na demonstração. Então, pelo teorema da decomposição cíclica, nós podemos escrever o V como soma direta desses subespaços T cíclicos. Como eles são T cíclicos, cada um deles é T invariante. A gente viu isso na nossa aula passada.
Agora, considera para cada I de um R o TI como sendo T restrito aos subespaços T cíclicos. Lembra, a gente pode sempre fazer isso porque esses T cíclicos são T invariantes. Então, olha, pelo nosso Teorema 2, a nossa aula 9, foi a aula onde trabalhamos subespaços independentes e invariantes. Nosso Teorema 2 ele garante que o polinômio característico de T ele pode ser escrito como esse produto de polinômios característicos das restrições, T1 até o TR. Tá? Isso pode ser feito porque nós escrevemos o espaço todo, o V, como soma direta de subespaços T invariantes. Nesse caso aí são os T cíclicos. Então, nosso Teorema 2 da aula 9 garante essa igualdade. Agora, nota o seguinte. O Teorema 1 da aula de hoje, ele garante essa igualdade aqui. O Teorema 1 foi aquele que nós demos três itens que são equivalentes. Tá? Foi o nosso primeiro equivalentes a existir um vetor T cíclico. Então, nota que sempre temos essa igualdade aqui, porque esses espaços envolvidos, por serem subespaços T cíclicos, eles, como espaço vetorial, eles sempre possuem um vetor T cíclico. Ou melhor, TI cíclico, se você quiser ser mais específico. Que vetor é esse? O próprio VI. Tá? Então, aplicando o Teorema 1 da aula de hoje, nós temos essa igualdade. E agora, aplicando o Teorema 1 da aula passada, nós temos essa igualdade. Tá? O minimal do TI é sempre igual ao anulador do VI. Certo? Porque o TI é dado por essa restrição. Tá? Para ser mais específico, esse foi o último item do Teorema 1 da aula passada. Então, olha o que você conseguiu. Você conseguiu a igualdade. Os P de TI são iguais aos P de VI. Certo? Para qualquer I de 1 a R. Então, dessa maneira, você só vai agora substituir os P de VI pelos P de TI aqui. E aí nós escrevemos o polinômio característico do T como esse produto de polinômios T anuladores. E aí concluímos a nossa propriedade 2. Agora, a nossa propriedade 3 também não tem o que demonstrar. Certo? Nossa propriedade 3 ela segue diretamente do Teorema 1 da aula de hoje, junto com a propriedade 1. O Teorema 1 ele já caracteriza a existência de ter um vetor T cíclico, e você vai usar a propriedade 1 para poder botar o primeiro fator invariante no enunciado, na jogada. Tá? Então, segue imediatamente desses dois fatos, basta você pensar um pouquinho. Então, com isso, a gente fecha aí a demonstração dessas propriedades, essas três propriedades de fatores invariantes. E aí agora vamos começar a explorar algumas consequências. Tá? Na aula de hoje nós vamos, para fechar a aula de hoje, o que nós vamos fazer é explorar essa consequência dada por esse corolário e vamos ver um exemplo. Tá? E na aula de hoje, na próxima aula, nós vamos continuar explorando as consequências do teorema da decomposição cíclica. Então, o que diz aqui o nosso corolário? Seja ter um operador linear sobre um espaço de dimensão finita, então, olha, o minimal de T e o característico de T, eles possuem os mesmos fatores primos. Tá? Então, veja que esse corolário aqui ele é bastante profundo. Em que sentido? Até agora, em várias aulas, desde a aula 8, que foi quando nós introduzimos o característico, nós vínhamos buscando relações entre esses dois polinômios. Na aula 10, nós estabelecemos uma relação muito forte entre eles, que foi que eles possuem as mesmas raízes. Tá? O que é muito bom, que possibilita encontrarmos o minimal através do característico. Só que esse corolário aqui ele vai mais além, ele é ainda mais profundo. Ele diz, olha, eles não têm só essa coisa em comum, só as raízes. Eles, na verdade, têm os fatores primos em comum. O que são os fatores primos? Nós vimos na nossa aula 12 que todo
todo polinômio mônico não constante pode ser escrito como um produto de forma única, como produto de primos mônicos. Certo? Essa era uma das propriedades preliminares de polinômios. Tá? Então, o que esse corolário está dizendo é que os primos que aparecem na decomposição do característico e os primos que aparecem na decomposição do minimal são iguais. Isso quer dizer, então, que os polinômios são iguais? Não. Tá? Porque os primos que aparecem no característico eles podem se repetir mais vezes. Tá? Então, isso não quer dizer que os dois polinômios sejam iguais, mas eles compartilham essa propriedade, ou seja, a estrutura deles, os bloquinhos que formam eles são iguais. Então vamos aqui à demonstração, tá? Praticamente uma consequência imediata do que a gente já fez até agora. Então, primeiro, a gente sabe que o minimal sempre divide o característico. Tá? Então, todo fator primo do minimal, ele também vai ser um fator primo do característico. Tá? Isso aqui não era novidade até então. A novidade é o fator primo do característico também ser fator primo do minimal. É isso que a gente vai verificar. Então, seja P um fator primo do polinômio minimal, aliás, do polinômio característico de T. Então, pela nossa propriedade 2 de fator invariante, nós podemos escrever o polinômio característico de T como esse produto dos fatores invariantes. Tá? Isso é a propriedade 2. A propriedade 1 garante que o primeiro fator invariante é o polinômio minimal. Então, guarde isso aí. Além disso, sendo esses caras fatores invariantes, isso quer dizer que o P de VJ mais 1 divide o P de VJ. Isso para todo J de 1 a R. Tá? Isso é pelas propriedades dos fatores invariantes garantido pelo teorema da decomposição cíclica. Então, nota aqui, o P, sendo um fator primo do característico, ele divide o característico, logo ele divide essa multiplicação de polinômios, sendo o P um primo, então ele divide algum desses polinômios. Logo ele divide algum P de VJ. Só que o P de VJ, ele sempre divide, por essa propriedade aqui, o P de VJ sempre vai dividir o primeiro fator invariante, ou seja, o P de V1. Mas o P de V1 é o minimal. Então, o P de VJ ele divide o minimal. Pela transitividade da divisão, a gente tem que o P ele divide o minimal. E, portanto, é um fator primo do minimal. Tá? Dessa forma, todo fator primo do polinômio característico é um fator primo do minimal e vice-versa. Então, esses dois polinômios têm uma ligação mais profunda do que a gente poderia imaginar até então. Então, eles possuem os mesmos fatores primos. Então, dessa forma, nós concluímos aí o nosso corolário da aula de hoje. E agora, para de fato fechar as considerações da nossa aula, vamos ver aqui o nosso exemplo 3, tá? O nosso último exemplo da aula de hoje. Tá? Nessa seção, nós definimos os fatores invariantes de um operador, nós exploramos algumas de suas propriedades, nós aplicamos essas propriedades para obter uma informação dos polinômios característicos e minimal. E agora nós veremos um exemplo de como obter esses fatores invariantes, tá? E dar uma breve motivação da nossa próxima aula. Então, considera T um operador sobre o R3 dado da seguinte forma. T de x, y, z vai ser igual a 5x menos 6y menos 6z, vírgula, menos x mais 4y mais 2z, vírgula, 3x menos 6y menos 4z. Então, o que o nosso exemplo 3 pede aqui é para encontrar os fatores invariantes de T. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que nós vamos fazer aqui é encontrar o característico. Tá? Porque a gente sabe que o polinômio característico é o produto dos fatores invariantes. Então, para isso,
nós encontramos a matriz de T com respeito à base canônica. Vou chamar de alfa a base canônica do R3. Então, a matriz de T com respeito à base canônica é essa matriz aqui. Você consegue calcular facilmente. Logo, tendo essa matriz, você consegue verificar com facilidade que o polinômio característico do T ele pode ser escrito dessa forma, como sendo x menos 1 vezes x menos 2 ao quadrado. A partir dele, você só tem dois candidatos a minimal, e você consegue verificar facilmente que o primeiro deles é. Então, o minimal é dado dessa forma, como sendo x menos 1 vezes x menos 2. Em particular, esse operador é diagonalizável, tá? Pelo teorema da diagonalização. Mas, olha, o que nós queremos aqui é encontrar os fatores invariantes de T. Então, nós já encontramos o primeiro deles. Qual é o primeiro? Sempre o primeiro vai ser, pela nossa propriedade 1, de fator T invariante, fatores T invariantes, ou de fatores invariantes, melhor dizendo. O primeiro fator invariante sempre vai ser o minimal. O primeiro fator P de V1 sempre vai ser o polinômio minimal, pela nossa propriedade 1 de fator invariante. Então, nós conseguimos escrever o polinômio característico como sendo o primeiro fator invariante, ou seja, o polinômio minimal, vezes o que sobra. O que sobra aqui, se você colocar, vai ficar x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Então, sendo o P de V1 esse polinômio, então vai ficar P de V1 vezes x menos 2. Então, P de V1, esse polinômio aqui é o nosso primeiro fator invariante. E o segundo, como é que nós fazemos aqui para obter o segundo? Lembra, o P de V2 ele divide o P de V1. Ele tem que aparecer aqui, o produto deles tem que dar o polinômio característico. Como ele divide o P de V1, teria duas opções aqui para ele. Mas como o produto deles tem que dar o característico, então a única opção aqui para o P de V2 é essa aqui, é o x menos 2. Vou repetir. Nós calculamos o polinômio característico, nós calculamos o polinômio minimal. O polinômio minimal é o primeiro fator invariante. Olha o que sobra. O que sobrou aqui, nesse caso, vai ser o segundo fator invariante. Porque o fator invariante ele tem que dividir o P de V1 e ele tem que aparecer aqui. Nesse caso aqui só tem mais um fator invariante, que é o P de V2, dado dessa forma, como sendo x menos 2. Então, colocando explicitamente, os fatores invariantes são esse aqui. O P de V1 é esse produto, ou seja, vai ser colocando de forma polinomial explícita, nós temos que o P de V1 vai ser o x ao quadrado menos 3x mais 2. E o P de V2 vai ser o x menos 2. Esses são os fatores invariantes do operador T. Agora, vê só. Isso aqui responde o questionamento do nosso exemplo 3. Mas vamos acrescentar aqui vamos ir um pouquinho mais além a partir desses fatores invariantes. O nosso teorema da decomposição cíclica ele garante que o R3 é escrito como essa soma de subespaços T cíclicos gerado pelo V1 e pelo V2. Agora, se você considerar TI como sendo T restrito a cada um desses subespaços, nós temos o seguinte, o nosso teorema 1 da aula de hoje, ele garante que, como esses carinhas aqui, cada um deles são T cíclicos, então eles possuem um vetor T cíclico, logo vai existir uma base, beta-i, do gerado pelo VI, do T cíclico gerado pelo VI, tal que o operador TI nessa base beta-i é a matriz associada do polinômio característico. O polinômio característico do TI. Só que, ainda por esse teorema 1, nós temos que o característico é igual ao minimal. Só que o minimal vai ser igual ao anulador do VI. Essa última igualdade aqui é garantida pelo teorema 1 da aula passada.
Então, olha o que nós conseguimos aqui. Nós conseguimos a existência de uma base beta-i, tal que a matriz do TI na base beta-i é a matriz associada ao fator invariante, P de VI. Logo, nós conseguimos facilmente construir essas matrizes, porque nós já temos esses vetores aqui em cima. Tá? Aqui o P de V1 e o P de V2. Só que a partir dessas matrizes, nós conseguimos construir a matriz do T. De que forma? Sendo cada um desses vetores, de cada um desses subespaços aqui T invariantes, então nós conseguimos escrever, tomando beta como sendo a união dessas bases, beta como sendo beta 1 união com beta 2, então a matriz de T com respeito à base beta vai ser essa matriz em blocos. Tá? Usando o mesmo raciocínio que nós vimos na nossa aula 9 sobre subespaços T invariantes. Tá? Isso sempre acontece quando você toma uma base adequada. Tá? Só que essa matriz aqui é a matriz associada a esse polinômio. Essa matriz aqui é a matriz associada a esse polinômio. Então você consegue facilmente dizer quem são essas matrizes. Tá? Essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 1. Então, vamos colocar explicitamente. Essa matriz aqui são essas 4 entradas aqui. A matriz associada a esse polinômio, ou seja, vai ficar menos 2 aqui e 3 aqui. Completa com 0 no restante da linha e a matriz identidade de ordem 1. No caso, vai ser só 1. Aqui, a matriz agora do T2, na base beta 2, vai ser a matriz associada a esse vetor aqui, ou seja, vai ser uma matriz de ordem 1, cuja única entrada vai ser o 2, que está aqui. O restante vai ser entradas nulas, do jeito que está descrito aqui. Então, vai ficar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então, olha, dessa maneira você conseguiu escrever facilmente a matriz do seu operador como uma matriz, vou chamar de diagonal em blocos, tá? Como uma matriz diagonal em blocos, cujas essas matrizes em blocos aqui são dadas por matrizes associadas. E essas matrizes associadas são muito fáceis de obter uma vez que você já tem os polinômios. Tá? Então, esse tipo de estrutura de matriz aqui tem um nome para ela. Tá? É o que a gente chama de forma canônica racional do operador T. Tá? Então, são esses tipos de matrizes que vamos estudar na nossa próxima aula. Tá? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar as formas canônica racional e a forma canônica de Jordan. Tá? São essas duas formas que iremos estudar, explorando as consequências do teorema da decomposição cíclica. Tá? Então, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.